Bom, eu queria mandar um recado para o estagiário. O estagiário está longe hoje, está lá na América do Norte. Deus te abençoe, Irion. A gente precisa muito de você por aqui. Sou muito grato a Deus por vocês. Para mim foi um ano bem interessante. Uma experiência nova de conhecer muitas pessoas novas, ir a lugares novos, igrejas novas, amigos novos. Foi um ano muito diferente para mim. E eu estou tentando e me esforçando para continuar a mesma pessoa. O que não é fácil, porque quando as coisas ao seu redor se modificam, naturalmente a gente passa por processos de transformação. Mas eu creio que Deus nos deu graça e esse ano tão interessante, 2024, talvez nos convide a coisas diferentes mais ainda em 2025. O texto que eu quero ler é um texto conhecido e eu serei breve, como sou nessas ocasiões. Romanos 12, palavras de Paulo a uma igreja que tinha muitos judeus e muitos pagãos convertidos ao cristianismo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que este momento, 31 de dezembro, 1º de janeiro, pode ser uma oportunidade de modificação. Pode não ser, pode ser apenas mais uma noite, mais um dia, tudo continue como antes. Mas nós muitas vezes somos influenciados por estes marcos da história. A virada de ano pode ser algo novo para você, se a sua mente passar por um processo de renovação. A mudança do dia não é tão importante quanto a mudança da mentalidade. Paulo está escrevendo a uma igreja em que romanos e judeus, gregos, cretenses, gente de todo canto vivia em Roma. Roma era a grande cidade daqueles dias. Era a Nova York daquela época. Uma cidade cosmopolita onde tinha gente de todo canto. E o cristianismo estava se espalhando em Roma. Mas todos eles estavam aprendendo o que é ser cristão. A maior parte deles veio de religiões em que o sacrifício era a regra. Os romanos, os gregos, faziam sacrifícios aos seus deuses. Os judeus, nessa época, realizavam sacrifícios em Jerusalém. Então, quando Paulo fala, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, ele não está falando de um culto inteligente, igual a gente fala hoje em dia. Quando a gente lê a palavra racional, a gente já pensa nisso, né? Não, eu tenho que cantar entendendo, tenho que falar aquilo que eu penso. A gente pensa em coerência, em racionalidade. É um pouco disso, mas o que Paulo está dizendo é: substituam esse culto de sacrifícios de animais por um outro tipo de culto. O que Deus quer não é que os animais morram. O que Deus quer é que vocês vivam para Ele. Então, apresentem os vossos corpos vivos para Deus, e não animais mortos. Apresentem os vossos corpos vivos, mas é um corpo santo, porque esse será um sacrifício agradável a Deus. E esse é um culto, aí sim, esse é um culto inteligente. Porque matar um animal não é um culto inteligente.
Não é isso que Deus quer. Isaías já tinha falado isso há séculos. Todos os animais do campo são meus. Eu não tenho prazer no sacrifício de touros e de bodes. O que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. Então, o culto que agrada a Deus, o culto inteligente, é você se oferecer vivo para Ele e permitir que, e esse é o detalhe interessante, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então você se oferece vivo e deixa que Deus te transforma pela renovação da tua mentalidade. Parte do nosso problema é que fomos tão condicionados a nos transformarmos, a nos esforçarmos por meio de jejuns e sacrifícios e ofertas e disciplina. Nós fomos tão influenciados por esse pensamento da autotransformação para que Deus nos aceite, que a gente ignora a simplicidade do processo. Basta que nos apresentemos a Deus, deixando que Deus nos transforme, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então talvez você esteja se perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim em 2025? Se você está se perguntando, está no caminho certo. Deixa que Ele te diga, deixa que Ele te modele, deixa que Ele te transforme. Então, ao invés de você chegar com uma lista dizendo: Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser assim, eu vou ser assado, eu não vou mais. Isso talvez não seja a solução, porque o seu esforço, se não funcionou até aqui, relaxa. Que tal pedir para Deus fazer? Eu vou finalizar. Eu lembrei agora de uma experiência que me aconteceu algumas vezes na juventude. Pessoas me procuravam com alguns tipos de vícios. Cigarro, bebida, esse tipo de coisa. Eu queria parar com isso e não consigo. Eu falei, então, você está querendo parar e não consegue. Que tal a gente fazer uma oração pedindo para Jesus te libertar e não para você se libertar? Que tal você abrir mão do mérito de ter vencido a sua dependência química e você deixar que o Senhor te liberte da dependência química? Que tal você deixar que Deus faça por você aquilo que você não vem conseguindo fazer? Então eu convido a você que não faça planos mirabolantes, mas que apenas tente descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E de que forma fazer isso? Apresentando-se a Deus. A palavra grega aqui é bem conhecida por nós. Deixe que Deus transforme pela renovação da mente. Aqui é a única vez que Paulo usa a ideia de metamorfose. Aquilo que a gente estudou lá em biologia. O girino que vira sapo. A lagarta que vira borboleta. A transformação da sua natureza não se faz porque você quer. A transformação da sua natureza só pode ser feita pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Você quer ser diferente em 2025? Deixe que Deus te transforme, te modele e te revele a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém?